Fala galera, bom dia. Estou aqui com nosso querido Antifrágil, do Nassim Taleb. Eu coloquei uma enquete aí nos stories aí semana passada se as pessoas queriam resenhas do livro, porque uma coisa é indicar o livro, outra coisa é falar alguma coisa, né? Fazer uma espécie de marketing do livro. E o primeiro deles foi esse aqui. É um livro meio esquisito, nome esquisito, capa esquisita. Mas o que é que acontece? 600 páginas, né? Fora a bibliografia. Vou falar rapidinho. Nassim Taleb é um cara que veio do setor de investimentos, mas depois foi cada vez mais indo para abstrações, seja na filosofia, seja na matemática mais abstrata. Ele é um cara que popularizou, por exemplo, o termo cisne negro. Se você já ouviu esse termo, é aquele evento improvável, incalculável e que tem consequências muitas vezes catastróficas. Esse livro é um livro mais recente do que A Lógica do Cisne Negro, que foi o livro que, digamos, o projetou. E ele fala de filosofia, fala de investimentos, fala de medicina, planejamento urbano, ciência política. O livro todo é meio louco. Tem uns personagens lá, o Fat Tony, né, que é o Tony Gorducho, com aquela sua esperteza de ruas. Tem o Nero, que é um cara mais assim intelectualizado. Lembro, inclusive, para quem assistiu aquele filme, o Green Book, que é o Oscar, né, o personagem lá do Viggo Mortensen, que é o motorista italiano, e o músico, que também é o Oscar, né, mais intelectual, mais clássico, educado, escreve bem, etc. Vamos aqui tentar explicar então o título, né, porque Antifrágil. E porque se fala tanto, hoje em dia tá todo mundo falando nele aí. Basicamente, assim, na minha humilde síntese, né, que é uma coisa assim impossível no livro de 600 páginas e complexo, eu demorei mais de um ano para ler, porque eu costumo ler vários livros, então eu ia lendo aos poucos, e isso foi bom, porque inclusive vou reler, né, depois, se tem outros livros dele na praça. Mas assim, o que é antifrágil? Normalmente, quando a gente pensa numa coisa frágil, a gente pensa numa taça de vidro, uma taça de cristal, etc. É uma coisa que se quebra com impacto. E o oposto disso seria, na cabeça da maioria de nós, o robusto, forte, resiliente. Mas não, né? Uma taça de metal, por exemplo, ela se mantém com o choque. Na verdade, existe algo que é antifrágil, ou seja, que se beneficia do choque. E isso é característica dos sistemas naturais. Por exemplo, uma bactéria ela se fortalece com os antibióticos, por exemplo, uma coisa assim bem grosseira. No mesmo sentido, as cidades-estados, que são mais descentralizadas, normalmente têm mais sucesso do que estados grandes centralizados, né? Ele dá o exemplo ali da Suíça, de alguns países do Oriente Médio, em comparação, por exemplo, com a União Soviética, que ruiu aí no final do século XX. E isso para os investimentos é muito importante, porque a fragilidade do sistema está em ganhar aos poucos, inclusive prejudicando os demais, e aí os grandes bancos, grandes players no mercado fazem isso. E quando vem um colapso, como foi, por exemplo, a crise de 2008, até o Estado vai lá e paga, ou seja, os contribuintes pagam a responsabilidade desses grandes que se alavancaram demais. Então o livro explica como a dívida é ruim para você, como você pode fazer uma nutrição aleatória e ter benefício no seu corpo com isso, como a medicina muitas vezes interfere de forma que não seria necessária. Claro, ele não está certo em tudo, né? Mas assim, ele é um cara muito coerente e é difícil você encontrar erros na argumentação dele. Óbvio que você pode ou não concordar, mas ele tem assim uma visão de mundo que se coaduna muito com essa nossa visão globalizada, de eventos altamente improváveis que mudam tudo, como por exemplo o 11 de setembro, mais recentemente a eleição do Trump, o Brexit, né? A própria eleição do Bolsonaro. Todos os analistas diriam que não iriam acontecer nenhum desses eventos, não estavam previstos. Claro que depois todo mundo vem com explicação como se fosse ex ante, né? Quer dizer, a pessoa, não, aconteceu isso por causa disso, mas isso é depois. Antes do fato acontecer, tivemos aí o chamado Joesley Day na Bolsa Brasileira, que estava tudo subindo e ninguém imaginava, e a Bolsa caiu mais de 10% no dia, greve dos caminhoneiros, enfim, qual será o próximo cisne negro? Então, nesse mundo recheado de fatores imprevisíveis que a gente realmente não tem como prever, recomendo bastante esse livro, que é o Antifrágil, Nassim Taleb.
Esse aqui é um livro que você combinando com outros, evidentemente que isso aqui não é um santo graal, mas ele combinando com outros e combinando com a sua prática, você vai vendo que realmente isso ajuda, essa noção, isso é em todas as áreas da vida, pessoal, na área pessoal, nessa questão de saúde, nos investimentos, por exemplo, as opções, elas acabam sendo tão boas por isso também, porque elas têm uma característica antifrágil, você perde pouco, caso de dar errado o que você projeta, e se der certo você ganha bastante. Então, para finalizar, eu vou explicar aqui a estratégia dos dois pesos, a barra de dois pesos, que é o seguinte: você pode montar um portfólio, isso também é uma dica de investimentos, com 90% dos seus investimentos em pouquíssimo risco, então é Tesouro Selic, é assim, títulos soberanos, o menor risco do mercado, um fundo DI que tem a proteção do FGC, ou mesmo, entendeu? Isso aí seria Tesouro Selic mesmo, porque vai que o FGC quebra. Então, Tesouro Selic 90% e 10%, meu amigo, aí é muito risco. Então, muito de pouquíssimo risco e pouco, 10% de muito risco. E aí você vai de ações, você vai de opções, você vai até de criptomoedas. E nisso aí, isso não é uma regra fixa. Então, dentro desses 90%, você pode ter uma parte mais segura, o Selic, uma parte de renda fixa que você tente ganhar um pouquinho mais. E nesses 10% também especulativo, você pode ter ali ações de empresas maiores, pagadores de dividendos, etc. E um percentual menor de Bitcoin, por exemplo. Forte abraço e até a próxima.